Olá, galerinha! Está na hora de mais uma historinha. Vamos contar hoje a história de Jonas. Você já ouviu falar de Jonas? Porque Jonas foi engolido por uma baleia. A Bíblia não diz que é uma baleia, a Bíblia se refere a um peixe grande. Então, hoje nós vamos falar sobre obediência. O que é obediência? Obediência é não questionar aquilo que está certo, aquilo que nós devemos cumprir as leis, né? Então, se a mamãe e o papai, né, tem as regras, nós devemos cumprir. Hoje nós vamos falar desse personagem, do personagem de Jonas. Sim, Jonas. Jonas era um homem fiel a Deus. Então, certo dia, Deus olhou para Jonas e disse para Jonas: Jonas, você tem que ir a Nínive. Nínive, Senhor? Jonas ficou muito preocupado. Sim, porque Nínive era uma cidade pecadora. Lá tinha muitos bandidos, pessoas que não temiam a Deus, que adoravam outros deuses. Então Jonas ficou muito preocupado e resolveu ser desobediente a Deus. Jonas resolveu se esconder de Deus. Como assim se esconder de Deus? Como que se esconde de Deus? Mas Jonas achou que podia se esconder de Deus. Foi então que Jonas pegou e saiu caminhando até chegar numa praia aonde tinha um barco. E esse barco, ele ia para Tarsis. Sim, Tarsis. Tarsis, que está escrito ao contrário por causa do vídeo. Então, Tarsis. Então ele ia para Tarsis? É lá mesmo que eu quero ir. Então, Jonas comprou uma passagem para ir para Tarsis. E aí, estava tudo tranquilo. A tripulação do barco recebeu Jonas tranquilamente, acharam que estava tudo bem, né? Porque Jonas era um homem legal, estava navegando pelo mar tranquilo. Jonas resolveu sair e até a cabine, desceu para a cabine. Enquanto isso, lá em cima, a tripulação estava navegando tranquilamente, quando de repente o mar começou a ficar nervoso, e a tripulação não sabia o que estava acontecendo, não sabia, e tudo balançava e tudo, de repente uma tempestade, e a tempestade balançava o barco e balançava o barco, e o barco ficava lá, balançando, e eles não entendiam, começaram a orar para os deuses deles, porque eles eram pessoas que tinham deuses diferentes de Jeová. Não era o mesmo Deus que Jonas acreditava. Então a tempestade continuava e eles oravam para o Deus deles. E o Deus deles não resolvia nada, não adiantava. Foi então que um tripulante falou: o que será que está acontecendo? Por que os nossos deuses não nos atendem? Foi então que o outro tripulante perguntou: cadê Jonas? Para onde que foi Jonas? E saíram os dois a procurar Jonas. Saíram caminhando por dentro do navio e aí foram procurar Jonas. E encontraram Jonas, sabe aonde? Lá dentro do navio, dormindo. Jonas estava dormindo. A tripulação então acordou Jonas. Jonas, acorde, diga para nós o que está acontecendo. E Jonas então subiu com eles para cima, foi lá para o navio. E aí Jonas explicou para eles que Jonas estava indo para Tarsis fugindo de Deus. Fugindo de Deus? Quem é o seu Deus, esse Deus tão poderoso? Porque nós já oramos para o nosso Deus e o nosso Deus não nos atendeu. Ore para o seu Deus então, Jonas, para que ele pare essa tempestade, senão iremos todos morrer. E Jonas falou: não adianta, ele não vai me ouvir, porque eu pequei
eu quis enganar a Deus. Então, foi então que Jonas pediu que jogassem ele ao mar. Mas os tripulantes não queriam jogar ele ao mar. Não, você vai morrer, a tempestade é muito forte, não podemos jogar você ao mar. Mas aí de repente veio aquela onda e Jonas caiu no mar. A tripulação ficou triste, começou a ficar triste porque Jonas tinha caído ao mar. Eles olhavam para baixo e não viam, não conseguiam enxergar Jonas. De repente começou a cair e Jonas começou a cair, afundar lá para baixo no fundo do mar. E quem que ele encontrou lá? Um peixe gigante. Esse peixe, olha só, tamanho da boca desse peixe, engoliu Jonas. E engoliu Jonas inteirinho. E o peixe ficou por várias horas nadando, para baixo, para cima. E Jonas ficou lá por várias horas. E Jonas começou a refletir e começou a orar a Deus. Jonas então, dentro da baleia, dentro do peixe gigante, Jonas começou a orar, pedir perdão a Deus, porque ele queria uma segunda chance para fazer tudo certinho, né? E o peixe estava lá, nadando, e Jonas estava orando. Enquanto isso, lá em cima, no barco, a tempestade passou. Foi então que a tripulação começou a olhar para Deus, o Deus de Jonas, e começou a orar. Senhor, nos perdoe por ter jogado Jonas ao mar, Senhor. Não queríamos tirar uma vida, não queremos pagar com o sangue de um inocente, ó Pai. Perdoe-me, Senhor, Senhor Deus de Israel. Né? Então essa tripulação pediu perdão e seguiu em frente. Enquanto isso, dentro do peixe gigante, Jonas orava. Deus então respondeu a Jonas da seguinte forma. E o peixe então nadou bastante, nadou até chegar nessa terra, numa terra firme. Sim, uma terra firme. E lá, o peixe, nadando, ele chegou e ele vomitou Jonas bem na terra. E Jonas ficou feliz porque tinha voltado para a terra, que Deus tinha dado mais uma chance para ele. Jonas então caminhou até a sua casa. Então Jonas contou para a sua família tudo o que tinha acontecido, que ele tinha sido engolido por um peixe, que a tripulação não queria jogar ele ao mar, mas tiveram que fazer mesmo assim. E Jonas estava preocupado porque ele temia que a tripulação não tivesse sobrevivido e que era tudo culpa dele, porque ele não tinha ouvido Deus, que ele não tinha sido obediente. Então, ao dormir, Deus falou novamente com Jonas. Jonas, ainda não desisti de você. Você deve sim ir a Nínive. Vá lá e alerte aquele povo que em 40 dias, eu vou destruir todos os seres vivos que tem naquela cidade. Jonas então conversou com a sua família e resolveu partir. Jonas pegou outro barco e navegou até Nínive. Quando Jonas chegou em Nínive, lá ele encontrou uma cidade que tinha um castelo lindo, um castelo maravilhoso. Jonas então viu que dentro do castelo tinha muita riqueza, mas que ao redor do castelo, espalhadas pela cidade, era muita pobreza. O povo brigava entre si, o povo roubava, mentia, né?
Então, tudo quanto era coisa errada acontecia naquela cidade. Então, Jonas chegou no primeiro dia, Jonas olhou, e Jonas foi lá para frente do castelo, bem na escadaria do castelo, e falou: em 40 dias Deus virá a essa terra e destruirá a todos. O povo olhou para Jonas e esse daí, hein? Nem ligavam. Saíam andando, não estavam nem aí com Jonas. No segundo dia, Jonas novamente: em 39 dias, Deus virá a essa terra e destruirá tudo. O povo nem parava para ouvir Jonas, continuavam andando. Iam para lá, iam para cá, e Jonas continuava pregando. Então, quando estava exatamente com 25 dias que Jonas já estava ali falando com aquela população, porque todos os dias Jonas ia lá, alguém parou e ouviu e comentou com o outro: se o Deus dele, né, que é o Deus de Israel, realmente vier aqui e fizer isso, ele vai matar a todos nós. E aí começaram a conversar entre eles, começaram a prestar atenção em Jonas, até que chegou, sabe, no ouvido de quem? Do rei. O rei então chamou todos os soldados dele e aí deu ordem que ficassem olhando para ver o que é que estava acontecendo. Todos os dias os soldados chegavam falando a pregação de Jonas, que Jonas pregava que existia um Deus, e Jonas contava a história que ele foi engolido pela baleia, né, pelo peixe gigante, e que Deus deu uma segunda chance para ele, e o rei só ouvindo. O rei então tirou suas vestes e colocou uma roupa de homem do povo. O rei então foi até lá e ouvia as pregações de Jonas. O rei também ouvia, só que ele ia vestido de um homem normal. O rei então começou a acreditar em Jonas. Será? Olha, eu acho que sim. Quando chegou no 40º dia, os 40 dias que Deus havia dito para Jonas que ele iria acabar com Nínive, Jonas esperou o dia todo. Esperou e nada. Jonas não entendeu, ficou revoltado com Deus, ficou bravo, saiu da cidade, subiu uma montanha e ficou de lá, observando Nínive, porque ele achava que Deus ainda ia destruir toda Nínive. E lá ele adormeceu. Quando Jonas adormeceu, cresceu acima dele um arbusto com frutos. Jonas acordou e ele ficou feliz. Deus não me abandonou, Deus está cuidando de mim, que legal, né? Aí Jonas ficou lá ainda aguardando para que Deus destruísse Nínive. E Jonas foi ficando bravo porque isso não acontecia. Jonas dormiu de novo. Quando Jonas dormiu, ao amanhecer, aquele arbusto com frutos havia secado. Todas as folhas, todos os frutos. Jonas acordou, ficou muito bravo com Deus. Deus estava punindo ele, mas Deus olhou para Jonas e disse: você acha que eu estou punindo você porque eu sequei um arbusto e as suas frutas, que eu fiz crescer em apenas algumas horas? E você quer que eu destrua toda aquela cidade com todas aquelas pessoas? Jonas, olhe para aquelas pessoas, elas não são mais as mesmas? Não. Então Jonas desceu para a cidade novamente
E Jonas chegou lá e encontrou as pessoas diferentes. Jonas estava tão obcecado em sua pregação que não prestou atenção que durante esses 40 dias as pessoas estavam mudando. O seu comportamento já não é, o comportamento das pessoas já não eram mais os mesmos. Eles estavam assim, obedientes a Deus, obedientes às palavras, a palavra que Deus enviava, né, para Jonas pregar para eles. E eles não estavam mais roubando, eles estavam trabalhando. O rei era um rei que já andava pelo meio do povo, não ficava só preso dentro do seu luxo, dentro da sua fortaleza. Foi então que Jonas percebeu que o que Deus queria que ele fizesse é que ele fosse lá, que ele pregasse, que ele mudasse a história daquela cidade e não destruir a cidade. Então, Jonas ficou feliz, voltou feliz para casa e contou tudo o que tinha acontecido para sua família. Então, todos foram felizes para sempre. Vocês gostaram? Se vocês gostaram, compartilhe esse vídeo para que alcance muitas crianças, né? Para que vocês possam divulgar essa história linda, né? Que é uma história bíblica que pode ser contada no avental. Então, até mais e até a próxima!